Muito boa noite. De Papo com o Mago, vamos falar de Goécia, vamos falar de patchworking, vamos falar deste livro, Lúcifer, Seus Demônios Escondidos, que acabou fazendo muito sucesso, não só no sentido do editorial brasileiro, mas em muitos países do mundo, e com certeza um dos livros que mais circulam em grupo de WhatsApp, Telegram. Muito boa noite ao pessoal que vem entrando aí. Muito boa noite, Simara. Muito boa noite, queridos irmãos que estão entrando aí. Permitindo dedicar parte do seu tempo para a gente poder estar debatendo, aprendendo sobre mais um assunto. Muito boa noite, Alejandra Bueno. Maurício Martins, muito boa noite. Estamos chegando aí aos últimos de Papo com o Mago do mês de 2022. Que seguirá até o final de novembro. Dezembro não terá, retornando só ano que vem. Muito boa noite, Cíntia. Muito bem, muito obrigado, Cíntia. Muito boa noite, Simar. Muito boa noite, Fernanda. Gente, não é fácil, era uma correria tão grande o dia a dia, mesmo que seja só para fazer uma hora de live. Mas na correria e na exaustão física não é fácil separar esse tempo. Muito boa noite, Cipriano Salvatore. Muito boa noite, Vanderlei Almeida. Muito boa noite, Jonatas, grande sacerdote aí. Logo, quem sabe, vou estar te vendo pessoalmente aí no Mato Grosso. Muito boa noite, Liliana. Lúcifer e seus demônios escondidos, que já não estão mais tão escondidos, né? Porque essa obra, ela botou de muito fácil acesso. Muito boa noite, Ivaneide. A Goécia Patchwork, ela tem tomado conta cada vez mais do meio ocultista. Por quê? Porque ela sugere um método de evocação fácil, muito simples. Para que vela? Para que bebida? Para que oferenda? Para que barganha? Tudo simplesmente com o ato de imaginar. Boa noite, Irisol. Muito obrigado. De fato, uma das coisas que há quase 20 anos atrás meu mestre falava, e ainda fala porque ele é vivo ainda, uma mente imaginativa é uma mente poderosa. Vai ter uma das aves mais adiante sobre Abaddon, o demônio do abismo, um dos senhores da morte. Mais do que tu imagina, Cipriano, mais do que tu imagina. E só para não vou adentrar muito nessa live, mas Abaddon é um dos melhores demônios com que eu já trabalhei para rituais de destruição. Muito boa noite, Adna Corrêa. Uma mente imaginativa é uma mente poderosa. Porque antes do princípio de todas as coisas, a gente está na última etapa de transformação, que é o mundo material. Antes de tudo se concretizar no mundo material e a vida se tornar passível de existência, nós tivemos o processo espiritual, e antes do processo espiritual, nós tivemos o processo mental, o campo das ideias. Embora muito sutil e muito escuro pela falta de conhecimento, mas o mundo mental é uma dimensão e é um dos vários multi-universos existentes e necessários para garantir a plausibilidade científica do plano material. Quando se trata de planos, não existe donos. Hoje no ocultismo existe muitos donos de ciências, egos, de sistemas, e é um absurdo. Ninguém é dono de nada.
Não somos donos do nosso corpo, porque o nosso corpo pertence ao universo. Não somos donos da nossa mente, porque a nossa mente pertence ao universo. Não somos donos do nosso espírito, da nossa alma, porque estes retornam ao Criador. Também não somos donos de nossos pensamentos, porque nem eles conseguimos controlar. Às vezes ficamos dispersos ou vêm pensamentos dos quais desconhecemos, porque não sabemos da origem dos primeiros pensamentos, da onde eles fluem ou aonde eles se extinguem. Então, do que somos donos? Apenas do ato de tentar ter uma opinião. Muito boa noite, Margarete. Muito boa noite, Silvio. Silvio, sou novo aqui, mas eu tenho vontade luciferiana e nunca faço nas orações. Que bom, não entendi direito o que tu quis dizer, Silvio. Mas aí pela intenção, se é ser luciferiano e está fazendo suas orações a Lúcifer, faz muito bem. Algumas observações. Vamos pegar diretamente, principalmente pela questão do livro, Lúcifer e seus demônios escondidos. É muito interessante no livro uma coisa que o autor coloca de forma muito interessante, e fato, concordo. Hoje a maioria dos ocultistas fazem uma menção honrosa, poderosa, maravilhosa ao Grimório Verum. O Grimório Verum, ele fazia parte do Lesemeton. Acabou sendo desassociado. O Grimório Verum, ele tem uma série de feitiços e rituais semelhante ao Grimório do Papa Honório. E há vários outros grimórios que foram deixados na história moderna do ocultismo. É um bom grimório, mas não é um grimório extremamente útil. O pessoal levanta assim bajulações e idolatrias ao Grimório Verum de forma bem dispendiosa. Até porque o Grimório Verum, ele passou por diversas compilações, revisões, alterações na tradução. Então, eu acredito que o primeiro Grimório Verum, o original, que era caríssimo, devia ser excelente. Não o que nós temos hoje disponível em PDF para mero fim de pesquisa e curiosidade. Muito boa noite, Grace Oliveira. Muito boa noite, Regina Sante. Muito boa noite. Lembrando, Regina, me chama depois no WhatsApp, no privado, falar com você e com o pessoal de Portugal. Pessoal, uma coisa muito importante. Outra coisa interessante no Lúcifer e seus demônios escondidos, além de tratar do sigilo de Lúcifer, ao qual aqui no vídeo não vai aparecer bem. Eu mesmo tenho este principal do Grimório Verum tatuado. E ele coloca que tem vários tipos de sigilo de Lúcifer, interpretações. Também muito bom essa observação, onde um dos próprios sigilos de Lúcifer é o sigilo do Clowneck, virado ao contrário. Então é muito interessante algumas observações do livro. Agora vamos à questão do livro assim, ó. O que nos patchwork cada vez mais eles vêm trabalhando? A questão de que você não precisa de círculo mágico, você não precisa de vela, altar, bebida alcoólica, frutas, nenhum tipo de sacrifício para trabalhar com os deuses. Apenas o ato de imaginar. Resposta: sim, Cipriano. Então, o que acontece? Ele anula a hipótese da força de certos elementos mágicos. Uma vela não é acesa só por ser uma vela. Uma vela, ela tem a questão da chama, do fogo, a energia do ar que gerou a combustão, a energia da água, a sensibilidade emocional através da cera que derrete, a própria cera, sebo,
independente do que for o material da vela, representação da terra, da prosperidade, do solo que pisamos. As patchwork também, elas abrem mão total da questão das fases lunares, dos horários planetários, abrindo mão da energia do universo em relação à magia. Ela também faz uma menção abrindo mão como algo que vai evaporar apenas para feder bebidas alcoólicas, esquecendo que a bebida alcoólica, no seu preparo, desde a terra, o grão, o líquido, a água, o calor que gera a destilação, o ar, ele vai gerar todo o fogo, o cozimento, calor também, novamente, o ar já está na destilação, ela vai passar por todo o processo alquímico dos 4 elementos da preparação da bebida alcoólica. E quando oferecemos a bebida alcoólica no ritual, claro que o que a entidade pega é apenas o odor e não a bebida. É claro que a entidade não vai comer as frutas. O daimon não vai se grudar no pescoço do animal sacrificado, como muitos magistas gostam de fazer, como se fosse um Exu dentro do triângulo. Lógico que não. Mas é extremamente importante pontuar que o que faz diferença nesses rituais é o esforço, é a fé, é a nossa conexão. Mas agora todos vocês perguntam, né, ou devem estar curiosos, mestre, mas funciona o patchwork? Esta é a questão importante. Pode funcionar. Não é uma receita garantida. E mesmo funcionando, ele traz muito mais riscos do que você pode imaginar. Vamos começar novamente pela questão prática do patchwork. O patchwork, que é muito vendido no YouTube por alguns magistas que fazem isso de forma muito errada, porque eles divulgam o patchwork como se fosse uma ciência bomba atômica, sabe? Que qualquer ritual pelo patchwork é de extremo poder para mudar a sua vida, para fazer tudo o que você quer, como se fosse um São Cipriano capa preta. Então, eles vendem a ideia de um poder assim como se transformasse a pessoa em um verdadeiro doutor tempo, apenas realizando o pensamento, que é mentira. Independente de ser patchwork, de Goécia Salomônica, Dr. Hub, independente da Goécia Luciferiana ou Satânica, os deuses vão investir em uma proposta de trabalho e eles vão ter situações e juízes para poder aprovar os novos caminhos do destino. O patchwork, o problema do patchwork, que se você não tem uma espiritualidade mediadora, você abre uma porta. O que nós vemos basicamente nos patchwork? Tanto nos patchwork New Age, como no Lúcifer, os Demônios Escondidos. O que você vê? Você vê discrição. Na maioria dos patchwork dos 72 daimons, seus 72 sigilos. Para que eles podem ser úteis para trabalhar, com a imagem correspondente para usar na sua tela mental para fazer contato com o daimon. No Lúcifer e seus demônios escondidos, ele já aparece com uma proposta mais inovadora. Ele se utiliza dos reis do inferno, como Lúcifer, Beelzebub, Belial, Leviatã, Satã, Paimon, Ariston. Ele utiliza dos 4 reis infernal e seus duques, citados na magia de Abramelin de Crowley, para fazer o patchworking dessas entidades. Então, o patchworking ele se baseia simplesmente no ato de pegar um sigilo, construir uma ideia na sua mente, através de uma paisagem, uma sensação de natureza, para poder abrir essa porta.
Primeiro ponto. O patchwork ele é feito para projeção mental. Você deve saber projetar o seu corpo mentalmente. É muito comum nos rituais mágicos a gente fazer um cerimonial aqui, plano físico, o outro no plano astral e o outro no plano mental, fazendo em 3 lugares simultaneamente. O mago se desdobra no número 3. Por isso que 3 vezes 3 gera o número 9, o número do mago. Porque o seu corpo se desdobra em 3, seu espírito em 3 e sua mente em 3. Só que ele abre essa projeção, não é apenas uma questão de imaginar. Outra coisa, quando você imagina mentalmente, por mais que você sintonize a sua energia, vamos pegar um exemplo, Belial, e você circula da sua mente essa conexão afinada com o divino. Você abre uma porta. Será que aquele ser que você chamou foi mesmo Belial? Ou alguma entidade se passando por ele? Existem larvas, eguns, existe entidades sem nome, zombeteiros, poltergeist. Existe uma série de entidades loucamente interessadas em se passar por um espírito correspondente, porque uma porta foi aberta e ganha uma vítima para receber adoração e vitimizar, podendo vampirizar ou até mesmo gerar acidentes de cunho sexual, como com súcubos e íncubos. Grace, se você não souber controlar sua mente, não for adepto à meditação, acredito que não consegue praticar o patchwork. Perfeito comentário, Grace. A maioria das pessoas tem preguiça de fazer a meditação. Simplesmente, eu não falo nem de meditações complicadas. A meditação zazen. Pega uma poltrona confortável, um lugar confortável na sua casa, se isole sozinho. Se tem dificuldade de se concentrar, vira o seu rosto contra a parede para poder delimitar seu campo de visão. Feche seus olhos, esvazie a sua mente. Te concentre em um mantra ou em uma imagem agradável para te transportar. Isso é base da meditação e a maioria tem dificuldade para a meditação. Então, quanto mais, ainda mais numa era de tecnologia, que as pessoas não estão mais acostumadas a ler, a pensar, se concentrar em uma imagem para a conexão de uma porta que nem o patchwork. Quando você abre uma porta, qualquer um pode vir. A menos que você tenha realmente raízes e certificado de armadilhas para poder abrir a porta e fazer contato com essa divindade. Meditação do Sakra Circulatório. Chakra por chakra, podendo visualizar o movimento da Kundalini, é uma excelente meditação não só para ativar chakras, como também para despertar do 3º e 4º olho. Grace, outro ponto que acredito nos estudos que devemos buscar conhecer bem cada daimon. Ir buscando suas energias, fazer preparação e banimento para não ser pego por outros tipos de energias ruins. Isso é uma coisa muito importante. Independente do pessoal aqui, eu não estou criticando quem faz o patchworking, mas levantando a questão do risco de não fazer direito. Independente do patchwork ou da magia cerimonial feita na base, ponta a ponta, é importante fazer com todos os daimons um de cada vez, se apresentando, se tornando conhecido, dialogando, criando laço, não partindo para punição, ataques. Por exemplo, em Lúcifer e os Demônios Escondidos, nós temos patchworking para Satã.
Satanás, como alguns preferem, Al-Shaitan, para quem quer pegar mais a questão oriental. Muito boa noite, Cláudia. Muito boa noite, Martório Nóbrego. Cipriano já comentou, existe quarto olho? Sim. Quando você alinha, desperta os 8 chakras, você cria uma alquimia que desperta o quarto olho. O quarto olho representado no Bafomé, que é a chama sobre a cabeça. Então, pessoal, o que acontece? E se você tiver, falando de uma entidade, vamos pegar um exemplo aqui, Leviatã, um dos reis do inferno. Serpente que rege o mar, antiga Pepe do Egito, aquela que geraste a todos, aquela que fosse mencionado no livro de Jó, no Velho Testamento, aonde o próprio Adonai se aterroriza ao dar detalhes. Imagina a facilidade de poder falar com o Leviatã. Boa noite, Madalena. Imagina. E aí, você por um erro, por um descuido, sem estar realmente ciente das suas palavras, você fala algo ofensivo para essa entidade. Essa entidade, você abriu uma porta na sua mente. Você não pode fechar com a mão física. E não é eu simplesmente estar de olho fechado, arregalar o olho, deu, saí, me escapei. A porta vai continuar aberta se você não souber fechar. E a entidade vai ter entrado para dentro da sua mente, porque você convidou. Não vai ser qualquer banimento que vai fechar essa porta. Nem Yahvé e nem Lúcifer te salvarão se você errar dentro de si mesmo. Muito obrigado, Fernanda. Muito boa noite, Valéria. Pessoal, lembrando que o pessoal pode fazendo perguntas, comentários aí. O pessoal pode ficar à vontade. E aí nós vamos pegar exemplos. As pessoas têm muita mania de classificar entidades como pequenas, entidades simples. Mesmo no patchwork, qualquer entidade, as hierarquias são apenas uma organização humana que foram criadas pelos sacerdotes nos seus grimórios para administrar a relação dos daimons com os egos. Então, qualquer entidade, seja Abaddon, Hippos, Astaroth, Ain, Raum, tem poder para acabar com a sua vida se você errar. Muito boa noite, Thalita. Mestre, você já teve que ajudar alguém que errou nisso? Sim. Eu tive uma cliente que fez um ritual de Agares, e Agares não saía da casa dela, e já tinha expulsado o marido da casa dela. E ela tentou chamar vários pais de santo de Umbanda, nação, para poder fazer a limpeza da casa. E não adiantou. Não adiantou. E eles faziam a limpeza, tudo que tinham que fazer. Quando a entidade saía, quando as pessoas saíam, os líderes religiosos, a entidade leva para ela, Agares, quem é o próximo? Aí eu tive que fazer um ritual de cerimonial com Lilith para poder fechar essa porta e Agares deixá-la em paz. E infelizmente acabou resolvendo. Então, fora várias pessoas que me procuram, que fazem esse tipo de patchworking e acabam sofrendo muitos ataques, até de nível sexual, porque quando resolvem chamar um daimon, não podem chamar só para bater um papo. Querem chamar para fazer uma oferta emblemática, para não utilizar outros termos. E aí acabam, em vez de ter relações com essas entidades, acabam tendo com as suas legiões. E aí acaba uma série de ataques
as quais a sua mente não consegue se libertar, e aí lá vamos nós para poder fazer alguma coisa, para poder consertar esse tipo de situação, que na maioria a gente consegue, e em alguns casos acaba não conseguindo porque não há uma total entrega da vontade da pessoa de se libertar. Boa noite, João Oliveira. Muito obrigado. Final de semana pretendo fazer a postagem sobre as possibilidades de idas e valores aí para poder estar viajando pelos estados para o curso da Goiás itinerante. Sexta ou sábado pretendo estar fazendo essa postagem. Muito obrigado, querido Almir. Saudades. Cipriano, deuses acorda cedo chamando a pessoa na lua de sangue. É normal? Não digo normal. Acontece, mas não é normal. Cíntia, mestre, chamar o Daimon somente para conversar com o intuito de aprender o ofende? Não. Mas isso deve ser casado com meditação, com incenso, com mantra, com uma conexão com aquela entidade, com banimento antes e banimento após. E eu não aconselho abrir mão do círculo mágico. O círculo mágico, ele se torna um microcosmo onde você se centra para poder controlar suas energias e as energias exteriores para não te prejudicar. Ali banindo, abrindo e fechando portas, como eu vou falar no curso básico de magia. E ao invés de simplesmente chamar avulso no quarto, como se fosse naquele filme bem trash de terror, anos 80, Hellraiser, onde mexe a caixinha, as paredes do quarto se abrem e vai dando de conta que está em acesso com o inferno. Embora ali dê um exemplo bem bom de como a coisa pode acabar em porcaria. Mas chamar a entidade para aproximação, para aprender, para compreender a sua energia é muito bom. Sabendo o que está fazendo. Mas não aleatório, chamando 20, 30 demônios. Se faz com Lúcifer. Deixa para partir para outro depois que já tiver uma intimidade, um elo. Tudo começa com Lúcifer e tudo termina com Lúcifer. E Simara, nossa, chega a ponto da pessoa querer os conflitos? Sim. Tu não tem noção. Quando se trata de patchwork, Simara, nós estamos tratando da mente humana. E a mente humana, ela é extremamente tortuosa para princípios e desolações. A imaginação humana, ela compreende coisas muito fora do comum e que nunca vai ter um entendimento entre todos. Por isso que as personalidades são diferentes. Por isso que as culturas se modificam ao longo da história. É extremamente complicado. Então, patchworking, tanto nos livros modernos, New Age, como em Lúcifer e seus demônios escondidos, ele deixa muito claro, de forma certa, antes de chamar qualquer daimon, você chama por Lúcifer. Você, com aquela imagem, e num deserto cheio de pedras, visualizando a árvore com folhas queimadas, com a prata escorrendo das suas folhas e nas suas raízes, você se conecta com Lúcifer. E dali pede permissão para ele para falar com outros daimons. Então note que mesmo na patchworking, eles partem de um sistema de direcionamento mágico que na magia cerimonial também parte. Só que sem estar linkando outros veículos de força para o resultado. Então, parte sempre de, antes de fazer qualquer contato com qualquer entidade, chama por Lúcifer. E antes de se despedir da entidade, encerra o ritual, se despede do daimon chamado e de Lúcifer, sempre. Semelhante ao que fazemos na Goécia
luciferiana, satânica, chamando sempre por Lúcifer antes de chamar os Daimons e sempre louvando a força de Lúcifer pelo ritual executado com sucesso. Muito boa noite, Diana. Li Soares, deu tempo de passar uma boa noite. Quando chegar em casa, assista na íntegra. Obrigado, vai ficar salva na linha do tempo e ela vai para o YouTube depois. Pessoal, aproveitando aí, perguntas que queiram fazer. Então, para cada Daimon chamado, é listado um tipo de imagem para poder fazer a leitura da paisagem e a concentração naquela entidade. Sempre o pessoal muitas vezes acaba perguntando, mas mestre, da onde que tiraram essa coisa do patchwork? Tem fundamento, a base? No livro Lúcifer e seus demônios escondidos não fala de Lilith, mas tem formas semelhantes de trabalhar no patchwork também com Lilith. Margarete, sim. O que acontece? Da onde que surgiu a Goécia Patchwork? O pessoal cria muita coisa, assim, desde 1955, nas ordens tal, era um segredo guardado às 7 chaves pelo grão-mestre, pelo sumo sacerdote, pelo Senhor do Universo reencarnado no avatar tal da ordem. Gente, o patchwork ele surgiu de 2 pontos de vista, basicamente. Primeiro, semelhante como uma forma, muito obrigado, Patrícia, chegando como uma forma muito semelhante à questão cristã. Se no cristianismo eles chamam Jesus sem vela, sem bebida de álcool, sem incenso, e Jesus atende porque Lúcifer não atenderia assim. Se na igreja eles evocam o Espírito Divino do Senhor para realizar proezas, por que eu preciso de círculo mágico de altar? Então tem essa questão do patchwork sendo usado como uma forma de imitação pelo lado reverso por parte da questão das igrejas. De outro lado, nós temos também a questão do patchworking pelo ponto de vista judaico. Como assim, mestre? Aqui nós temos a árvore da vida, tá? Então, desde Makut, que é o plano Terra, subindo até o topo dela, Keter. Dentro do ponto de vista judaico, embora tenha o estudo da árvore da vida dentro da Cabala Hermética, que é o que a maioria de nós ocultistas usamos, tem o ponto de vista do estudo da Cabala, da árvore da vida, das Sefiras, pela Cabala judaica, onde os judeus defendem como a única e verdadeira forma de entender o Kabbalah. Então, mas independente, tanto no ponto de vista hermético como judaico, se entende que tanto a árvore da vida como a árvore da morte, essa subida nas esferas, atravessar dos túneis, é mediante o exercício da meditação. Ali você se depara com entidades, com daimons, com anjos, com espíritos que guardam os túneis, para poder ir passando um a um por esses obstáculos. Ou para chegar em Keter, na árvore da vida, ou para chegar em Talmiel, o reino de Satã, Moloch, na árvore da morte. É baseado nessa esfera de olhar e de meditação, de contato com as entidades, que então também se entendeu. Se eu consigo fazer contato com Belfigura em Tanzion,
na árvore da morte. Por que eu preciso de um cerimonial para fazer contato com ele? Então eu falo diretamente com ele. Também se parte da premissa que os daimons só querem a sua fé. Eles não se importam com uma vela, com uma fruta, com um copo de bebida ou com um sacrifício animal. O que eles querem é que você seja atendido e e faça culto a eles. Então, dessas premissas que o pessoal foi juntando figurinha para montar no ocultismo moderno a questão do patchworking. Alejandro Bueno, agora fico sabendo que o que fiz há muito tempo é o patchwork. O mestre conhecido me deu uma série de formas de visualização. Cheguei a sentir alguém perto de mim e outra vez o quarto ficou quente demais. Larguei tudo. Porque era fazer por 36 dias, queimar sigilos. Aí quando fui pesquisar tudo, soube que era algo ruim. Muito boa noite, Luiz César, Cipriano Salvatore. Cipriano, se eu te responder isso aí, eu vou te dar uma lista enorme, né? Enorme, para poder estar te listando todos esses espíritos que guardam as 10 esferas, mais os 22 caminhos. São listas enormes, mas te sugiro, então, estudar o Kabbalah. Dica, o próprio irmão Jorge Flores tem o Kabbalah da árvore quilofótica e da vida. Ele tem o quilofótico avançada, que explora a questão dos túneis. Tu vai gostar muito desse curso com o irmão Jorge Flores aí, para poder entender essas questões e descobrir sobre esses espíritos que guardem os túneis quilofóticos. E sim, Alejandra, isso que você fez foi uma forma de patchwork que ele te sugeriu. Não com a necessidade de queimar o sigilo. Porque na Goécia Salomônica, quando você queima o sigilo, você entende como uma forma de estar castigando o daimon. Em alguns casos, você queima o pedido como forma de manifestação do seu desejo que você escreveu no sigilo. Mas foi uma forma de patchwork em que ele te levou e te sugeriu, através da mentalização de cenários, o mantra repetindo o nome da entidade, de forma que pudesse estar abrindo a porta e fazendo esse contato. Então, é muito importante, novamente lembrando, quando você realiza patchwork, você está ali visualizando com as imagens. Aí você faz o chamamento a Lúcifer. E aí dentro da sua mente você diz para Lúcifer, Lúcifer, quero falar com Beelzebub. E aí você começa a fazer aquela visualização de imagens, repetindo de forma semelhante ao mantra o nome de Baal-Zebub, sem te preocupar em usar os nomes sagrados do não-nascido, sem se preocupar com instrumentos mágicos. E aí você faz o acordo ou pedido de necessidade com Beelzebub, não barganhando nada, a não ser a tua fé de continuar cultuando a ele. Pessoal, existe casos de pessoas que praticam patchwork, que ficam depressivas porque os resultados não são alcançados, outras que atingem até níveis de esquizofrenia. Muito boa noite, Drica. Novamente, um filme muito bom, que trabalhava com patchwork de uma forma bem elaborada para poder e divertida. Muito bom filme, O Efeito Borboleta, onde ele voltava no tempo várias vezes. E ali ele mostrou como pequenas coisinhas que ele tentava mudar no tempo causavam uma catástrofe no sentido de futuro. É muito importante deixar claro que, independente cerimonial ou se vocês usando a mente de vocês, alguma coisa que vocês tentam mudar podem gerar catástrofes no futuro. Por isso que algumas coisas não acontecem e outras, quando acontecem, você tem que estar preparados para poder segurar o rosão. Eu fiz uma postagem uma vez e a maioria não entendeu. Quando eu falei que o mago pode estar amarrado, algemado,
mexendo apenas a ponta dos dedos, e mesmo assim ele faz magia. Porque ele se projeta espiritualmente, porque ele se projeta mentalmente. E o corpo é apenas um invólucro, uma casca, um recipiente. Mas, novamente, projetar é libertar-se da matéria para ser livre como espírito. E não simplesmente imaginar como se imagina um Fuca branco e achar que estão tendo contato real com uma entidade. Lembre-se que se vocês abrirem a porta até num horário errado, pode vir uma outra entidade. E dentro de vocês, essa briga será algo que vocês não vão conseguir segurar. Thalia está ainda comentando aí que fez estágios em hospitais psiquiátricos, então deve ter visto muita coisa que deve ter deixado ela bem pensativa. Almir Riquiano falou que não está saindo som. Dei uma ajustada aqui no volume. Qualquer coisa aí, por favor, aí podem qualquer coisa mencionar. Drica, mestre, o que o senhor acha do chá de ayahuasca? Boa noite, mestre César. Boa noite, Guilherme. Bom, entre medicinas auxiliares para o patchworking, nós temos a ayahuasca, temos o rapé, temos o iopo. Pegando de princípio a ayahuasca. A ayahuasca, né, não vou entrar em muitos méritos, mas ela é uma medicina da natureza, apesar que ela possui DMT na sua fórmula, mas ela legalmente ela é de uso permitido legal, não é considerado uma droga, mas eu já fiz uso de ayahuasca, de iopo, de rapé, mas é extremamente importante que a ayahuasca, não sendo ministrada pela pessoa certa, na quantidade certa, com sacerdotes experientes próximos, ela se torna extremamente perigosa, podendo até matar. Então ela tem que ser ministrada em quantidade correta, em centros preparados para isso, com sacerdotes fundamentados para isso. Sendo usado de forma correta, tanto a ayahuasca como o iopo, que é menos agressivo, eles podem te levar a conexões e a portas através dessas janelas mentais. Mas não significa que o mais fácil é o melhor. E, novamente, quando se trata de ayahuasca e iopo, é uma abertura de terceiro olho na base da porrada. Que, não, diferente da meditação, que você consegue essa abertura de visão com 4, 5 anos, a ayahuasca ou iopo eles conseguem na hora, mas na base da porrada. E quando você escancara, estoura uma porta, automaticamente se torna muito mais perigoso o que está por detrás dela, se não estava esperando por ela para ser aberta. O rapé ele é maravilhoso para meditação. E o rapé ele ajuda muito no centramento e não tem tanta agressividade para o uso. Mas sabendo usar o iopo, a ayahuasca, pessoas que sabem utilizar, que utilizam de forma correta, ela é maravilhosa. O Jonathan comentou que para ele o som está normal, era alguma coisa ali então, aí que... Meus irmãos, então, daqui 4 minutinhos terminando a live aqui, alguma dúvida que vocês tenham? Muito boa noite, Miriam, muito boa noite. Dúvidas, perguntas? Muito cuidado. Ninguém é criança, todo mundo tem direito de praticar ou tentar as magias que quer. Mas muito cuidado com as portas que vocês tentem abrir. E se querem começar patchworking para alguma entidade que vocês têm elegibilidade, carinho,
Comecem com entidades que estão mais acostumadas com o entendimento e com as falhas humanas. Lúcifer, Astarote, Beelzebub são entidades que estão mais acostumadas com as falhas humanas. João Oliveira, mestre, ganhei um sigilo de Lorde Beelzebub do irmão Ian. Que faço com o que tinha em papel? Nossa irmã quis para enterrar, mas agora não tem onde enterrar. O que faço? João, dizer que não tem onde enterrar, que não consegue uma árvore, um vaso de flor aonde enterrar, uma praça, é muito difícil. Mas se não, acende uma vela e queima esse sigilo na vela, após fazer toda a sua oração, seus pedidos a Beelzebub, agradecendo pelo tempo que esse sigilo foi útil para ti, enquanto consagra o outro. Jonathan, faço live sobre Leviatã e os seres do abismo. Vamos fazer mais adiante, inclusive sobre Abratoth, um dos senhores do abismo, 26º general de Astaroth, que comanda o abismo. Assim como vamos falar do famoso Sol Negro, que a maioria ouve falar do Sol Negro, mas não sabe o que é o Sol Negro. Mestre, por que quando o terceiro olho se abre, geralmente tem algo ruim na vida, tipo provações da vida? Porque o terceiro olho ele vem de evolução. Atingir a luz, se libertar, ir à luz, evoluir, na maioria das vezes está ligado a sofrer. Está ligado a vencer o ego, está ligado a vencer a dificuldade e entender que a sua matéria humana ela é provisória. Por isso que de forma extremamente citada, de forma plagiada, erroneamente, por outro lado, nós temos no Novo Testamento a questão ali dizendo: aquele que amar o mundo, o amor de Deus não estará nele. João 3,16. Ou em Mateus 6,33, de que adianta um homem amar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Embora plagiado e usado como desculpa para louvor do demiurgo, isso são frases cabalísticas para deixar claro que o mundo é etéreo e passageiro e que do mundo não levaremos nada de útil, porque a nossa existência ela é provisória. Somos eternos porque o nosso espírito nunca vai morrer, se assim merecermos. Somos eternos porque cultuamos a deuses para estar com eles na eternidade. E se somos eternos, sabemos que não estaremos sempre neste mundo, porque mesmo este mundo tendo mais duração que a nossa carne, este planeta ele é temporário e não é eterno. Foi criado e quando acabar o final da sua validade, vai se extinguir como outros planetas e estrelas se extinguem, para dar espaço a outros que irão surgir no universo. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, vamos encerrar a live. Mais alguma pergunta sobre a questão do patchworking, sobre o livro Lúcifer e seus demônios escondidos? Não abro mão de círculo mágico. Nem que vocês tenham que fazer um patchworking do círculo mágico, mas não abro mão do círculo mágico. Não abro mão das suas proteções, a menos que vocês realmente sejam linkados com uma espiritualidade de forma séria. Quando você já é pactuado com uma divindade, você tem sempre um legionário correspondente daquele Deus que está te acompanhando. Isso torna muito mais fácil para poder lidar com certas forças e abrir certas portas. O patchwork ele sempre foi usado por magistas há décadas e décadas. Mas eles sabiam o que estavam fazendo e eles sabiam que se a porta aberta tivesse dado problema, eles sabiam o que fazer para encerrar essa porta. Não era algo avulso. E mesmo assim, sempre foi linkado no plano físico algumas ferramentas como forma de alçapão, de segurança, para poder fazer os seus rituais.
Muito obrigadão, João, Cláudia, Mila. Obrigadão pro pessoal que assistiu a live aí. Né, realmente não tem mais nenhuma pergunta, pessoal. Não vou negar, estou um pouquinho exausto aí, com a correria aí, um pouquinho cansado. Mas não tem mais nenhuma pergunta, nada que vocês queiram fazer. E lembrando, querem começar com patchworking? Não comecem com entidades que nunca ouviram falar. Comecem com Lúcifer. Criem um relacionamento com Lúcifer. Criem um sentimento dele nessa vida. Se vocês não possuem um pacto, criem afinidade com uma entidade. Não existe pacto pelo patchworking. Pacto tem que ter assinatura no plano físico. Ligarás na terra o que serás ligado no céu. Assim o que está embaixo com o que está em cima. Hermes Trismegisto. Pactos não são feitos no patchworking. Pactos, eles têm que ter o esforço físico para poder mostrar o reconhecimento da assinatura. Então, muito cuidado. Se vocês acharem que um pacto foi aceito só pelo patchworking, vocês estão enganados. E isso é da mente de vocês, não pelo demônio que irá mentir para vocês, porque eles não vão mentir. Muito obrigado, Almir. Muito obrigado, Simara. Muito obrigado, Jonathan. E o Almir perguntou se o chá faz parte do xamanismo. Isso é verdade. É um desdobramento de uma vibração da natureza, dos deuses da natureza, do cipó, com a raiz, não diretamente ao xamanismo, mas muito ligado com uma vibração, um desdobramento parente do xamanismo. Muito obrigado, Margarete, um abração para ti, para o querido Daniel. Então, já sabem, cuidado com o que forem fazer. Se forem fazer, se vocês têm um pacto, usem a entidade de pacto para estabelecer essa relação, para estabelecer esse uso de paisagem, como se fosse um encontro amoroso num lugar romântico, bonito. Façam com a entidade que tem pacto. E se vocês não possuem um pacto e querem começar a trabalhar o patchworking, comecem com Lúcifer. Não tentem ir muito fundo, porque vocês podem não saber voltar. O fato de vocês abrirem os olhos e estarem na Terra novamente, opa, estou aqui no meu quarto de novo, não significa que vocês estão a salvos. A mente cria ilusões. A mente cria universos e planos mentais maiores do que o espiritual. A loucura é apenas uma chave que pode ser virada. Para finalizar, algum chá que ajude na meditação, Artemisia ou Losna. Maravilhoso como sal no banho do pescoço para baixo para intuição, vidência, meditação. Artemisia ou Losna. Ou para o pessoal aí, né, da parte mais das medicinas da terra, o rapé é maravilhoso para meditação. Uma boa noite, pessoal. Até a semana que vem de Papo com o Mago, com um novo assunto, algo novo, algo irônico, algo bacana, algo legal. Eu já sei o assunto, mas vou deixar o pessoal aí na expectativa. Terça que vem, no de Papo com o Mago, vamos quebrar paradigmas com mais um assunto novo e pouco falado dentro do ocultismo. Muito obrigado, pessoal. De fato, de coração, o carinho e ter vocês assistindo faz muita diferença para o meu trabalho, para a semana. Foi hoje mais um de Papo com o Mago, Lúcifer e seus demônios escondidos, o sistema patchworking. Aguardo vocês até terça que vem, para a gente trazer à tona mais um assunto para elucidar dentro do ocultismo moderno. Um abraço mágico.